Então, né, a gente já está gravando aqui. Nesse momento, vocês que estão aqui participando junto com a gente, vocês estão com acesso ao nosso chat. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, né, para o nosso professor, né, vou já apresentá-lo aqui melhor, mas para o nosso professor Cleison poder responder as dúvidas de vocês. A gente fechou o acesso da câmera, é só porque tem mais gente hoje online. Então, para não, né, não acontecer de ter oscilação na internet, a gente opta por, né, deixar apenas o chat aqui em aberto para vocês. E aí, caso no final, né, vocês queiram fazer alguma pergunta falada, né, a gente vai liberar a câmera e o microfone, tá bom? Então, só dando esse pequeno aviso para vocês. Como eu comecei falando, né, esse é o nosso primeiro seminário aberto de DASAIS Análise do ano de 2023, projeto que começou no ano passado, em 2022, e foi um sucesso, e que a gente, né, vai continuar nesse ano de 2023. O tema do nosso seminário é o papel das emoções na psicoterapia DASAIS Analítica. É um tema super importante e até bastante intrigante, né? Às vezes a gente fica meio perdido em lidar com as emoções especificamente, né, na psicoterapia. E quem vai, né, comandar o nosso seminário de hoje é o Cleison Guimarães, né, sócio fundador e responsável pedagógico da Rede Existências, DASAIS analista com certificação pelo DASAIS Analytics Seminar Zurique, né, de Zurique, na Suíça. Ele é psicólogo, ele é mestre em psicologia e atualmente doutorando em filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele atua, né, com um foco a partir da perspectiva hermenêutica existencial e das análises. Então, para não alongar mais e a gente aproveitar bastante esse seminário, eu deixo aqui a palavra com o Cleison. E, como eu falei, qualquer dúvida, questão, vocês podem ir colocando no chat, que o Cleison mesmo vai administrando se ele vai respondendo isso ao longo do seminário ou se ele deixa para responder ao final, tá bom? E no final eu libero a câmera e o microfone de vocês, caso alguém queira fazer uma pergunta falada e não escrita. Então, não vou mais me alongar por aqui e deixo a palavra, então, com o Cleison. Bem, gente, então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Espero que todo mundo esteja bem, na medida do possível, e agradecer, né, a presença de todo mundo, também agradecer a quem vai assistir a gravação depois. E, né, vou começar fazer minha descrição, né? Eu sou um homem, eu tenho cabelo preto, um tom de pele que as pessoas chamam de moreno, estou vestindo uma camisa de botão, estilo social, como as pessoas normalmente falam, e de um tom de verde escuro, né? Eu estou sentado, né, numa cadeira de escritório e estou aqui para fazer essa fala sobre o papel das emoções na psicoterapia das analíticas. Bem, então o que acontece, né? Até assim fazendo mais ou menos como é que vai funcionar, né? A gente vai ter mais ou menos aqui 1h30 de evento, alguma coisa próximo disso. E essa primeira hora, normalmente, vai ser o momento que eu vou aqui usar para poder falar sobre o tema. Talvez eu passe um pouquinho, talvez termine um pouquinho antes de 1 hora, assim, uns 50 e poucos minutos, mas a ideia é que a gente fique falando durante 1 hora, e depois, a meia hora seguinte, é que a gente possa usar esse espaço para poder responder perguntas, ouvir comentários, fazer alguma discussão, caso haja, mas isso não impede, né, de que se eu falar alguma coisa que gerar uma dúvida, você pode, né, se você quiser, já deixar a dúvida no chat escrito, que depois que eu terminar a minha fala, eu vou olhar para essas perguntas e vou tentar respondê-las. Ou se não, se você preferir, também tem a opção, né, de esperar, né, terminar a minha fala e fazer a pergunta falando, né, ao invés de escrevê-la. Bem, né, como a Camila me apresentou, eu me chamo Cleison, eu sou DASAIS analista, trabalho a partir de uma perspectiva hermenêutica existencial,
inclusive o seminário, né, a minha fala no seminário tem a ver com essa perspectiva. Eu me formei em psicologia, fiz mestrado em psicologia, hoje faço doutorado e venho fazer uma pesquisa sobre dados-análise. Né? E para a gente aqui já começando um pouco, né, não sei se todo mundo aqui conhece a Rede Existências, conhece nosso trabalho, eu vou falar bem rapidinho sobre o objetivo do nosso trabalho. Né? Então, a Rede Existências, ela é uma escola, né, eu gosto de apresentá-la como uma escola, como uma instituição de ensino, onde a gente trabalha com formação e formação continuada, educação continuada, visando sempre falar dessa relação entre prática clínica. A prática clínica é um nosso grande foco, assim, na maioria dos nossos cursos, na maioria das nossas atividades, nessa relação entre fenomenologia existencial, existencialismo sartriano e daseis-análise. Né? E aí, nisso, né, a gente sempre oferece atividades como essa do seminário. Daqui a pouco mais a gente vai estar inaugurando aí seminários que vão ter um foco mais no pensamento sartriano, bem como também cursos e formações com o propósito de democratizar o acesso à fenomenologia existencial como um todo, bem como também, né, trabalhar aí no fomento dessa discussão nesse eixo norte-nordeste. Para quem não sabe, né, eu moro em Manaus, no Amazonas, a capital do Amazonas, e a Camila atualmente mora em Brasília, mas ela é daqui de Manaus. A nossa outra sócia também é de Manaus, e temos um amigo nosso, um sócio em Salvador. Né? Então a gente trabalha aí, né, dentro desse eixo, mas claro, a gente não está limitado ao eixo, né? A gente trabalha com o país inteiro, com todo mundo que tem interesse, mas a gente está aí procurando fomentar bastante essa discussão dentro do eixo Norte-Nordeste. Há um ano atrás, a Rede Existências começou um grupo de trabalho que se chama Núcleo de Daseis-Análise do Amazonas, que tem o foco, né, de também fomentar a discussão da daseis-analítica dentro da perspectiva hermenêutica existencial, que é a perspectiva desenvolvida por Alice Rothschild-Kuhns, dentro do contexto amazônico. Né? Então, a gente tem um grupo de trabalho que a gente está há um ano aí fazendo reuniões visando a formação, visando a discussão, visando pensar a prática clínica a partir desse viés das analítico. Né? E aí tem aí os endereços, né, tanto da rede Existências quanto do núcleo. Né? Lembrando que o núcleo ele é um braço de trabalho da rede. Né? Então, é como se fosse uma espécie de departamento, né, da rede Existência. Aí tá os endereços, né? Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho sobre isso, porque tem alguns outros informes que são importantes. Mas, indo em direção ao tema do seminário, né? Bem, o que acontece, né? Normalmente, né, quando a gente fala disso, né, das emoções no campo da psicoterapia, parece assim um assunto por vezes batido, antigo, assim, de que mas vai falar o quê das emoções, né? É um assunto tão falado, né? E claro, né? De fato, né? O psicoterapeuta, independente da abordagem, ele vai trabalhar na maioria das vezes com as emoções dos pacientes. Ou com a vida afetiva, né, ou com os sentimentos, ou com os humores do paciente. Normalmente o paciente ele chega na psicoterapia de alguma forma motivado por conta de uma emoção que está incomodando ele, que está produzindo algum tipo de mal-estar, por exemplo, né, e ele se queixa desse mal-estar. Então, claro, assim, por um lado, falar das emoções no campo da psicoterapia é algo muito comum, é algo muito natural, existem diversas pesquisas sobre essa discussão. Entretanto, penso, né, que isso não significa que a gente já tenha entendido tudo sobre as emoções e que não há nada de novo para falar sobre as emoções. Especialmente quando a gente começa daqui a pouquinho, né, a tentar pensar isso por um viés fenomenológico hermenêutico, existencial e por isso daseis-analítico. Né? Bem, ainda falando um pouco sobre esse aspecto mais inicial, é importante sempre acentuar o fato de que o psicoterapeuta, independente da abordagem, ele trabalha muitas vezes ali facilitando, né, o contato que o paciente vai ter com as suas emoções, né? E aí tem manejo, tem intervenções que as abordagens em geral vão ter, né? Cada uma o seu jeito de fazer isso. Mas
se vocês observarem, né, eu não sei o quanto de experiência que vocês têm já com psicoterapia, tanto no lugar de analista, de terapeuta, ou no lugar de paciente, de cliente, se você observar, muito do trabalho de uma sessão tem a ver com isso, né, de facilitar esse contato, né, o que você está sentindo, como é que estar sentindo isso, como é estar lidando com isso, nomeando esse sentimento, né, às vezes um paciente tem muita dificuldade de dizer o que está sentindo, às vezes ele até consegue supor o que ele está sentindo, mas ainda assim muito difuso, muito confuso. Então, boa parte do trabalho do terapeuta, em diversas sessões, vai ficar centrado nesse eixo, né, de ajudar essa pessoa a nomear essas emoções. Quando a gente pensa isso tem toda uma repercussão também no trabalho do Dasein analítico, como a gente vai ver daqui a pouco, no sentido de que as emoções, para um Dasein analista, elas não são, muitas vezes, simplesmente aquilo que está aparecendo, assim. Como todo fenômeno, né, um fenômeno precisa ser desvelado. Então, por vezes, né, para um Dasein analista, quando alguém diz que sente raiva, não é apenas raiva, né, pode ter uma outra questão aí em jogo, uma outra emoção, né, uma emoção mais existencial, digamos assim. Quando alguém diz que se sente em dívida com alguma coisa, esse se sentir em dívida fala de uma emoção que muitas vezes essa pessoa não está tendo muita consciência, digamos assim, né, dessa emoção. Bem, eu aqui, né, o título do seminário, né, tem o papel das emoções, né, mas eu vou estar usando vida afetiva, emoções, sentimentos e humores como sinônimos, né? Eu sei que existem maneiras muito particulares de definir essas palavras, eu vou daqui a pouco mostrar um pouco dessas definições, mas ainda assim, de modo geral, eu vou estar usando essas palavras como sinônimos. Tá? Então, um aviso assim, né, para que a gente de alguma forma não estranhe, né? Caso você diga, Cleiton, mas tem definições para cada palavra dessa? Sim, né? Eu sei disso, mas eu vou estar usando aqui para facilitar a nossa vida como sinônimos. Pensando um pouquinho nessas definições, né, de modo geral, a vida afetiva ela pode ser dividida em três aspectos, né? Pode ser dividida aí em emoção, sentimento e humor. Normalmente, a emoção ela vai ser uma reação, né, a um estímulo que essa pessoa estaria experimentando, que vai produzir experiências subjetivas e alterações neurobiológicas. Não é à toa que existem várias pesquisas, especialmente na neuropsicologia. A gente não vai falar disso aqui, mas a gente sabe que existem pesquisas na neuropsicologia, na neurociência, que investiga, né, como que neurotransmissores, por exemplo, vão estar relacionados com a experiência de certas emoções. Então, sim, né, a gente aqui não vai negar que existam, né, neurotransmissores, que os neurotransmissores têm um papel na vida emocional, na vida sentimental, digamos assim, na vida afetiva, mas o nosso objetivo aqui é observar que as emoções, elas são essa reação, né, que uma pessoa estaria experimentando e essa reação produziria experiências subjetivas e alterações neuropsicológicas, neurobiológicas. Um sentimento já não é bem uma reação, né? É muito mais um estado ou uma condição psicológica que também teria suas manifestações, né? Então, observem, né? As emoções elas estão muito associadas a reações. Já os sentimentos têm muito mais a ver com um estado, com algo que dura um pouco mais do que simplesmente uma reação. Mas ambos, emoção e sentimento, são respostas afetivas, né? São estados, né? São formas afetivas. O humor, ele já é um estado afetivo mais global, digamos assim. Né? Não é à toa que se você pega, por exemplo, um manual de psicopatologia, e aí você vai ver depressão ou transtorno de ansiedade, normalmente vai ser caracterizado aí como um estado global, como um estado afetivo global. Porque quando a gente fala de humor, a gente está falando de um campo emocional que fala dessa pessoa como um todo. Né? Quando uma pessoa está depressiva, ela não está depressiva em determinados campos da vida. Quando ela tem um transtorno de ansiedade, ela não está ansiosa em determinados campos da vida, mas ela se encontra depressiva, ela se encontra ansiosa, né, como um todo, né, todo o estado afetivo dela está sendo articulado por essa tonalidade afetiva.
Bem, eu fiz essa separação aqui porque eu acho importante, por um lado, a gente definir cada um desses termos, mas, né, de novo, né, eu vou estar aqui usando essas expressões como sinônimos, né, como sinônimos para que a gente realmente possa entender que, de modo geral, a gente está falando da vida afetiva. Como a gente vai ver daqui a pouco, essas diferenciações, né, que eu apresentei, para das análises, elas não têm tanta importância, né, porque a investigação das analítica, como a gente vai ver daqui a pouco, é uma investigação hermenêutica existencial. Em que sentido? De que, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente está sempre se perguntando qual é o elemento velado que estaria se mostrando através desse elemento afetivo, né? Então, para um das analistas, ali na prática, né, do contato com o seu paciente, não importa tanto saber se é uma emoção, ou um sentimento, ou um humor, né, porque a investigação de um das analistas é sempre uma investigação para ver o que está por trás dessas reações emocionais, dessas reações afetivas. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Bem, o que acontece? Alguém pode estar pensando também, né, que, como eu falei no início, né, que, Cleison, já tudo foi dito, né, sobre as emoções, não tem muita coisa nova sobre essa temática, né? Olha, quando a gente estuda filosofia, a coisa já não é bem assim. Quando a gente acompanha a história da filosofia, também não sei o quanto de contato que vocês têm com a filosofia, você vai observando que, de modo geral, na história da filosofia, na tradição filosófica ocidental, tudo que está relacionado ao campo afetivo vai sendo gradualmente deixado de lado. Então, começa a haver uma certa centralização na razão, né, de que o ser humano ele é um ser racional, né, e que ele é um ser, de alguma forma, direcionado pelo campo da razão. E por que isso é feito? Né? Porque as emoções vão sendo deixadas de lado e a razão vai ganhando esse domínio, né? Porque na história da filosofia, na história da tradição filosófica, vai sendo observado que as emoções, a princípio, não seriam uma fonte confiável de conhecimento, né? Onde uma pessoa que contaria alguma coisa, narraria alguma coisa, a partir do campo emocional, ela estaria ali fadada ao fracasso, ela estaria ali fadada a cometer erros, ela poderia, por exemplo, ser enganada por um estado subjetivo, que por ser um estado subjetivo, né, seria muito particular daquela pessoa e não falaria nada sobre conhecimento, sobre o estado real das coisas, não poderia ser utilizado como uma fonte de pesquisa, de entendimento sobre a realidade, sobre a condição humana. Diferente da razão, né, a razão vai ganhando esse estatuto de uma fonte confiável, de uma fonte rigorosa, né, onde, sim, para fazer ciência, para fazer pesquisa, para desenvolver uma teoria, a razão ela teria esse predomínio. Especialmente ali, quando a gente estuda a história da filosofia, a gente vê muito isso ganhando força, por exemplo, numa figura de René Descartes, né, quando ele vai ali, desenvolver a sua filosofia do cogito. E aí, né, a gente vê ali o ponto central desse lugar da razão ganhando essa centralidade, em detrimento das emoções, né, em detrimento da vida afetiva. Alguém pode pensar assim, Cleison, mas tem um cara chamado Spinoza, que é um cara que vai fazer o contrário disso. Claro, né, assim, eu não vou aqui desmerecer o trabalho de Spinoza, né, Spinoza é um desses poucos filósofos que vai indo na contramão desse ritmo, devolvendo, né, um estatuto privilegiado para as emoções, investigando as emoções, mostrando que as emoções têm um papel na vida do ser humano, na experiência humana, bem também na produção de conhecimento. Mas aqui meu objetivo não é falar de Spinoza, mas é dizer que, de maneira geral, na tradição filosófica, o tema das emoções vai sendo abandonado. Mas existem filósofos que vão tentar ir na contramão disso, para enfatizar o papel das emoções. Um deles, eu falei, por exemplo, foi o Spinoza, né? Recomendo, inclusive, a leitura da Ética, que é o livro mais famoso dele, que é onde ele vai fazer ali uma investigação sobre as emoções. Mas aqui no nosso caso, né, como a gente está trabalhando com fenomenologia existencial, existem 3 autores
que são muito mais importantes agora, assim, para a gente, que vão retomar, cada um ao seu modo, cada um do seu jeito, em trabalhos específicos, o tema das emoções. Então, a gente tem aqui, né, Soren Kierkegaard, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, que vão retomar o tema da vida afetiva de maneira muito particular, mas tendo uma influência aí, né? A gente pode dizer que o trabalho do Kierkegaard, inicialmente, é um trabalho que tem muita influência no trabalho do Heidegger e também no trabalho de Sartre, né? Até porque o Kierkegaard, ele veio antes deles, né? Muito, muito antes deles. Aqui a gente não vai ter muito tempo para poder desenvolver a tese de cada um necessariamente sobre a vida afetiva. Eu vou focar muito mais no Heidegger daqui a pouco, até porque o Heidegger tem essa centralidade das análises, mas já deixo aqui para vocês essa informação, né, de que os três, né, eles têm aí um papel na retomada dessa pesquisa filosófica sobre a vida afetiva, né? E vamos ver um pouquinho assim sobre cada uma dessas três retomadas antes de eu focar no trabalho do Heidegger. O que acontece? Tem 3 livros aqui, 3 textos, né, centrais na história da filosofia, aonde vai ser investigado determinadas emoções, né, determinados humores. O primeiro deles aí eu coloquei Ser e Tempo, depois a angústia e depois a vergonha. Alguém pode estar pensando, mas Cleison, em Ser e Tempo, Heidegger fala de angústia. Sim, ele fala de angústia. Só que se você chega desavisado em Ser e Tempo, sem saber que o Heidegger ele estudou Kierkegaard para falar de angústia, você assume para você que o Heidegger ele fala de angústia como se ele tivesse inaugurado a discussão da angústia na filosofia. Não. Quem inaugurou essa discussão foi Kierkegaard. Tá? Ele que vai retomar esse tema, né, e vai olhar para a angústia. Mas sim, lá no parágrafo 40 de Ser e Tempo, Heidegger vai falar da angústia. Mas o que é importante aqui para a gente é que o Heidegger vai trazer a discussão sobre a culpa, que até então não havia sido ainda investigada do modo como ele investiga em Ser e Tempo, né? Se eu não me engano, deixa eu só observar aqui, eu acho que não coloquei no slide, é o parágrafo 58 de Ser e Tempo, aonde o Heidegger vai falar sobre a culpa, né? Mas voltando aqui, né? Então, cada uma dessas obras vai dar uma centralidade nessa investigação das emoções, nessa investigação da vida afetiva, e, ao mesmo tempo, né, isso, por um lado, produz aí uma investigação que vai na contramão da história da filosofia, como eu havia colocado agora há pouco, mas, ao mesmo tempo, essas obras vão retomando e vão construindo uma nova concepção sobre o ser humano. Como, por exemplo, aqui, né, para Heidegger, Kierkegaard e Sartre, não existe mais essa concepção de um ser humano que seria aí caracterizado pela vida racional, pela razão. Não. Aqui a gente vê, por exemplo, um ser humano sendo apresentado como alguém que não tem determinações prévias, como alguém que não teria uma essência prévia. Ou, né, a gente pode dizer que seria alguém que nasceria, digamos assim, marcado por uma negatividade ou por uma nadidade, né? Isso para a gente pode soar meio estranho, né, pensar que como, né, nós não temos predeterminações, né, nós não temos uma essência, é exatamente isso, né? Para uma discussão existencial que estaria aí presente para esses três, isso é uma visão compartilhada entre eles do ser humano, né, de que a gente não teria uma essência prévia que nos determinaria. Ou seja, quando a gente vê essas obras, a gente vê, além de uma retomada do estudo da vida afetiva, que é importante aqui para a gente vê também a construção de uma nova concepção de ser humano, que vai ser fundamental para o desenvolvimento de toda a terapia que vai sofrer influência de bases fenomenológicas, hermenêuticas e existenciais, né? Então, essa visão de ser humano aqui, ela vai ser central, tanto para das análises como para outra terapia que vai compartilhar das mesmas bases, né? Então, a gente pode observar esses pontos, né, de que há uma retomada, há um movimento de contramão da história da filosofia, nessas 3 obras, uma retomada do tema da vida afetiva,
Claro, cada um deles vai fazer de um determinado jeito, eu vou falar isso daqui a pouquinho, e também vai sendo feita a apresentação de uma nova visão de ser humano, que vai ser muito importante para a constituição de toda a terapia que seja fenomenológica, hermenêutica e existencial. E aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, também das análises. Mas falando um pouquinho sobre cada uma dessas obras. Né? Então, Ser e Tempo, né, é um livro que foi publicado em 1927, onde o Heidegger ele faz ali uma crítica à história da filosofia, ele também apresenta essa concepção de ser humano e apresenta uma série de teses que vão ser importantes para o projeto heideggeriano e também para a constituição das bases de uma psicologia que seja fenomenológica, hermenêutica e existencial. Como, por exemplo, essa visão de homem que eu comentei agora há pouco, essa visão de ser humano que eu comentei agora há pouco. E aqui, o Heidegger vai, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu vou centrar mais nele daqui a pouco, o Heidegger vai apresentar uma série de parágrafos onde ele vai estar falando sobre o papel das emoções na existência humana, na nossa relação com a nossa condição existencial. Então, por exemplo, né, lá no parágrafo 40, sim, ele vai falar da angústia lá, como que a experiência da angústia acontece quando o ser aí humano, o Dasein humano, entra em contato com a sua própria condição. Né? Mas, como eu havia falado agora há pouco, né, essa visão que o Heidegger está apresentando da angústia é uma visão puramente kierkegaardiana. Né? Lá em Ser e Tempo isso não fica muito claro, mas para quem conhece o trabalho de Heidegger sabe que ele leu Kierkegaard, que ele estudou Kierkegaard. Então, de algum modo, né, ele transportou o que o Kierkegaard vai fazer lá no conceito de angústia, muitos anos antes, para o interior de Ser e Tempo e aplica na constituição dessa nova visão de ser humano. Né, como um ser que está fugindo da sua condição e, ao empreender essa fuga, ele está evitando se angustiar. Ele está evitando entrar em contato com a angústia. Mas o que é importante aqui para a gente também, em Ser e Tempo, é que o Heidegger vai, logo depois do parágrafo da angústia, falar sobre a culpa. Né? Como eu falei agora há pouco, no parágrafo 58, quando o Heidegger começa a investigar o papel da consciência, digamos assim, numa crise existencial que o Dasein experimentaria, ele começa falar que o Dasein também experimentaria o seu ser culpado. Ele entraria em contato, digamos assim, existencialmente falando, emocionalmente falando, com essa compreensão de ser culpado. Como assim, Cleison? Culpado? Não, né, eu não sou culpado. Não é nesse sentido moral, né, que o Heidegger está falando, é muito mais no sentido existencial, de que tudo que a gente faz, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Ou seja, é muito mais nesse sentido de uma consciência que sinaliza o nosso papel nas nossas ações, nas nossas escolhas, ou seja, no exercício da nossa liberdade. Então, o fato de você escolher ou não escolher te tornaria culpado por esse movimento. Te tornaria culpado por fazer ou não fazer, por exemplo. Indo em direção ao conceito de angústia, né, é um livro que foi publicado muito antes de Ser e Tempo, né, por Kierkegaard. Né? Kierkegaard é um dos pais do existencialismo, junto com Nietzsche e Schopenhauer, mas eu não vou falar deles aqui, desses outros dois. O Kierkegaard, ele era um filósofo teísta, né? Então ele vai olhar, por exemplo, para as narrativas bíblicas, porque ele era cristão, como se fossem metáforas de dramas humanos, né, de grandes dramas humanos. Ou seja, dramas esses que todo ser humano, pois está marcado por uma certa condição ontológica, por uma condição existencial de nadidade, de não ser determinado por nada, vai acabar enfrentando, né, vai acabar, de alguma forma, entrando em contato. Então, por exemplo, tem uma narrativa bíblica onde um determinado personagem é convocado pela divindade para sacrificar seu filho. Né? Ou seja, é um movimento assim radical, onde vai ter grandes consequências. Então, de algum modo, todo mundo, em algum momento, já se viu frente a uma situação como essa, de ter que fazer uma escolha, que vai ser uma escolha que vai ter grandes consequências na sua vida. E, claramente, quando você experimenta uma situação como essa, você se angustia. Né? Você experimenta angústia, por exemplo. Ou seja, a angústia seria essa via emocional que nós tomamos quando
entramos em contato radicalmente com a nossa condição existencial. Ao mesmo tempo, né, no conceito de angústia, né, o Kierkegaard ele vai fazer referência à figura do Adão, né, de que Adão ele teria experimentado angústia, por exemplo, quando está ali frente a uma escolha, né, que é a escolha de comer ou não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, por exemplo. E de novo, né, isso é uma metáfora, né, segundo Kierkegaard, para falar desses dramas humanos, né, independente, né, se você é cristão ou não, a questão não é essa, assim, aqui para gente, isso não é um ponto para gente. A questão é como essa metáfora, né, que o Kierkegaard observa, fala sobre dramas humanos, assim, que todo ser humano, em algum momento da sua existência, vai observar. Exato, né? A Flávia até colocou, né? O temor e o tremor, né? Onde está a outra história que eu comentei. Então, né, retomando aqui o conceito de angústia, né? Esse livro que vai apresentando, né? É um estudo psicológico, inclusive, uma investigação psicológica que o Kierkegaard cita logo no início, falando sobre a nossa relação com a angústia, né? Inclusive, né, recomendo a todo mundo que estuda psicologia e diria que até independente da abordagem que queira seguir, a ler o conceito de angústia. Claro que é um livro difícil, porque é um livro de filosofia, mas é um dos primeiros estudos psicológicos, mesmo sendo feito por um filósofo, desse estado, né, que é o estado de angústia. Né? E então recomendo bastante aí que haja um foco, né, sobre esse livro. O último aqui é o Ser e o Nada. A Camila, com certeza, poderia falar muito melhor do que eu sobre esse livro, porque ela trabalha com Sartre. Mas o Ser e o Nada também é um tratado, né, de filosofia, é um tratado fenomenológico, ontológico, que vai lidar com uma série de temas que também nos ajudam a pensar elementos voltados à condição humana. E tem um capítulo em especial, que é o capítulo sobre o outro, aonde o Sartre ele vai retomar esse tema da vergonha e vai falar desse elemento aí que estaria presente também como uma camada afetiva que se daria nos relacionamentos, por exemplo. Porque o que acontece? Quando alguém se envergonha, a vergonha revelaria, por exemplo, o papel que o outro tem na minha existência. Então, o olhar do outro, por exemplo, ele seria uma forma, né, que a gente experimentaria através da vergonha, né, onde a vergonha ele seria essa experiência emocional que desvelaria essa experiência de alteridade que muitos de nós experimentamos dentro de relacionamentos, dentro de experiências amorosas, dentro de experiências românticas. Né? E também é um trabalho importante aqui. Cleison, ok, mas por que você está falando desses três sentimentos? Dessas três camadas aí da vida afetiva, né? Daqui a pouco a gente vai começar a entrar mais na das análises, em especial na das análises hermenêutica existencial, e esses três afetos, eles são importantes para a gente. O que acontece? Como a gente vai ver daqui a pouco, Alice Rothschild-Kuhns, como essa autora que vem desenvolvendo essa terceira perspectiva em das análises, ela olha para esses três afetos e olha para essas três obras como obras muito importantes na compreensão filosófica desses afetos. Até muitos artigos dela, ela vai colocar como se Heidegger, Kierkegaard e Sartre tivessem descoberto o papel dessas emoções na nossa relação com a nossa condição. Então, tem uma centralidade aqui, como a gente vai ver melhor daqui a pouco, para das análises, a observação sobre esses três afetos. Mas vamos seguir aqui. Agora eu vou falar um pouquinho mais do Heidegger, até porque o Heidegger ele tem uma centralidade das análises. O que acontece? Eu coloquei aqui algumas citações de Ser e Tempo, coloquei o parágrafo também, para caso alguém queira depois procurar, aonde o Heidegger ele começa a apresentar essa visão da vida afetiva no interior do seu trabalho, né? Então, o que acontece? Como eu falei agora há pouco, o Heidegger ele apresenta uma nova visão sobre o ser humano. Né? Ele vai chamar esse ser humano de Dasein. Aqui eu não vou conseguir me deter muito para poder dizer por que Dasein, né? Porque ele usa essa expressão, mas a gente pode aqui, por enquanto, assumir que essa expressão é uma forma de nomear o ser humano, nomear a condição humana, e ele começa a caracterizar o ser humano.
né? Logo no início seria tempo, especialmente ali do parágrafo 9, que seria o tempo, ele vai caracterizar quem é o ser humano, né, para essa obra, né? Então, logo no início do parágrafo seria tempo, ele diz assim, né? A tarefa que nós temos aqui é analisar esse ente que nós mesmos somos. Né? É assim que ele começa o parágrafo 9. E aí, uma coisa interessante logo em seguida, né, ele vai dizer, o ente humano, né, é esse ente que coloca em jogo o seu ser. A gente pode trocar esse ser por existência. Né? Inclusive, estava falando sobre isso na faculdade ontem, né, de que a gente precisa entender, então, que o Heidegger está apresentando o fato de que nós, enquanto esse ente que nós somos, com essas características que nós temos, toda vez que nós somos, toda vez que nós nos lançamos nas possibilidades, nos lançamos nas experiências, nós colocamos em jogo o nosso ser. Nós colocamos em jogo a nossa existência. Isso significa que não há nenhuma possibilidade neutra para o ser aí. Não existe possibilidade neutra para a nossa existência. Tudo aquilo que nós fazemos colocará a nossa existência em jogo, terá repercussões sobre a nossa existência. Ou seja, por isso que o Heidegger vai dizer logo no início, parágrafo 9, de que o ser aí está sempre colocando em jogo a sua existência. Né? E depois, em seguida, ele vai dizer, né, de que o fato de nós estarmos colocando em jogo a nossa existência também apresenta um outro fato, o fato de que nós estamos entregues à responsabilidade de ser. E aí, de ser aqui, realmente na ideia do verbo ser, né? Por exemplo, né, eu só aprendo a ser professor sendo professor. E no exercício da docência, eu estou entregue à responsabilidade de ser professor. Quando eu me formo psicólogo, não é apenas um diploma que diz que eu sou psicólogo. Eu aprendo a ser psicólogo sendo psicólogo, atuando profissionalmente, atuando no consultório. E toda vez que eu faço isso, eu estou entregue à responsabilidade de ser psicólogo. Né? De aprender a ser psicólogo sendo psicólogo. Um pai e uma mãe aprende a ser pai e mãe estando entregue à responsabilidade de ser pai e mãe. Né? Bem, eu fiz esses comentários agora para a gente poder tentar se nivelar aqui e partir de uma mesma compreensão, né, de que Heidegger está apresentando essa nova concepção de ser humano lá em Ser e Tempo. E aí, em seguida, ele fazendo, né, essa crítica à história da filosofia, ele vai mostrar o quanto as emoções têm um papel muito importante na experiência humana, na nossa experiência ontológica, na nossa experiência existencial. Que papel é esse? Ele vai dizer lá no parágrafo 28 assim: encontramos os dois modos constitutivos de ser o agir, ou seja, encontramos os dois modos constitutivos de ser a nossa existência, igualmente originários, na disposição e no compreender. Ou seja, o Heidegger está acentuando o fato de que nós temos aí duas maneiras originárias, dois modos originários de experimentar a nossa existência, que não é apenas no compreender, sabe? Não é apenas na compreensão, não é apenas compreendendo as coisas, mas também na disposição. E que uma coisa interessante é que, se vocês olharem lá em Sem Tempo, a disposição vem antes na frase. Ela vem antes e ela não está aí à toa. Sabe? Ela não foi colocada aí só porque o Heidegger resolveu escrever assim. Não. Ele colocou a disposição antes porque ele está mostrando que a disposição ela tem um papel muito central na nossa relação com a nossa existência. Ela tem um papel primário na nossa relação com a existência. O nosso aprendizado, ele é afetivo. Sabe? Se você observar. Oi, gente. Acho que o Cleison teve algum probleminha, tá bom? Vamos aguardar só um momentinho. Ah, ele voltou aqui. Tá sem microfone, Cleison. Ah, tá. Eu não sei o que Pronto. aconteceu, mas eu vou botar o slide aqui de novo. Tá bom. Você simplesmente foi embora, nos abandonou. Deixa eu botar aqui. Tá bom. Talvez alguém tenha pensado assim, Ih, será que foi embora a luz, né? Não foi embora não, gente. Não sei o que aconteceu, só fui desligado aqui da chamada. Mas vamos retomar. Então, o que acontece? Então, se vocês observarem, né, a disposição, ela tem um papel central, né, aqui, porque ela tem um papel primário, né? Uma criança, ela aprende afetivamente.
nós aprendemos afetivamente. A nossa experiência, ela é primariamente afetiva, sabe? Quando você acorda de manhã, você tá muito marcado pela afetividade, né? Você acorda assim, eu não dormi bem, sabe? Não, eu acordei bem. Você acorda, às vezes, assim, meio grogue, né? Meio confuso. Ou não, você acorda super alegre, desperto, sabe? Ou seja, a nossa experiência com a existência, ela é primariamente afetiva. E aí o Heidegger, ele está, por um lado, fazendo uma crítica à história da filosofia e retomando, né, esse lugar que é o lugar da afetividade na existência. Cleison, mas você está falando afetividade, mas aqui está escrito disposição. E aí que está o ponto, né? Disposição é o termo que o Heidegger vai utilizar para falar dos afetos. Ou seja, disposição, né? Ou seja, a nossa afetividade nos dispõe, né? Há uma disposição que se dá a partir da afetividade. Né? A disposição no sentido de se abrir para as coisas, experimentar as coisas, de lidar com as coisas, de entrar em contato com as coisas a partir do afeto. Né? Então, ele vai usar aí a disposição, né, como esse termo para falar dos afetos. E aí, em seguida, né, no parágrafo 29, ele vai explicar isso. Né? Ele vai dizer: o que indicamos ontologicamente com o termo disposição é, onticamente, o mais conhecido e cotidiano, a saber, o humor, o estar afinado no humor. Né? Então, o parágrafo 29, gente, eu recomendo muito, assim. Não vou me demorar um pouquinho mais nele, assim, mais uns 3 minutos nele, mas é um parágrafo que eu recomendo bastante vocês lerem. Primeiro, porque ele é um parágrafo central para a nossa discussão, e um parágrafo central para você compreender o modo como o paciente, por exemplo, experimenta as emoções e lida com as emoções. É um parágrafo onde o Heidegger está descrevendo, por exemplo, que as emoções, elas de fato dão o tom do nosso dia, dão um tom da nossa existência, dão um tom para as coisas que estamos experimentando. Inclusive, quando alguém diz assim, eu estou indiferente hoje, o dia está meio cinza, tá tudo bem, né? Não tem nada de diferente, tudo pacato. A gente está falando de emoções. Né? Ao mesmo tempo, as emoções falam bastante sobre a maneira como a gente lida com as coisas. Né? Tanto no sentido de se aproximar das coisas, ou se esquivar delas, ou fugir delas. Eu coloquei aqui mais umas 2 citações, para a gente ainda poder se deter um pouco sobre esse parágrafo. Olha só o que o Heidegger diz lá no 29. O humor revela, né, ou seja, a disposição revela como alguém está e se torna. Na afinação do humor, o ser humano já sempre se abriu em sintonia com o humor, como ente a cuja responsabilidade o ser humano se entregou em seu ser e que, existindo, ela tem de ser. Ou seja, observem, né, o que o Heidegger está botando aqui, colocando aqui, o papel das emoções na nossa existência, tanto no sentido de que, através das emoções, nós nos afinamos com as experiências, né, entramos em contato com as experiências, e, ao mesmo tempo, experimentamos essa responsabilidade de ser. Então, por exemplo, né, aquele paciente, ele chega contando o quanto está sendo difícil lidar com determinada coisa. Ou seja, nessa dificuldade, ele está entregue à responsabilidade de ser aquilo que ele está tendo dificuldade. E ele está experimentando a partir dessa emoção, dessa dificuldade, desse peso, né, mostrando assim, o quanto é difícil fazer isso. Né? Tem uma palavra que o Heidegger utiliza em Ser e Tempo para falar das emoções, que é a palavra estímulo. Se escreve assim, vou botar aqui no chat, estímulo. Se você traduz, por exemplo, essa palavra do alemão, ela significa atmosfera, clima, mas por que o Heidegger está usando essa palavra para falar dos afetos, né? Porque para o Heidegger, os afetos, eles não são produtos neuroquímicos, digamos assim. Eles não são isso. Os afetos, eles são esse contato que nós temos com as coisas. Essa forma de se sintonizar com as coisas. Né? Não tô que, por exemplo, a gente fala assim, né? Aqui no Brasil a gente fala assim, né? Não pode falar de certa coisa aqui quando essa pessoa tá, porque se falar vai gerar um clima, sabe? É desse clima
que o Heidegger está falando quando ele usa a expressão estímulo, né? E retomando aqui, então, o humor, ele participa dessa forma de se sintonizar com as coisas, mas ao mesmo tempo experimentar essa responsabilidade de ser, que está presente, por exemplo, na narrativa de um paciente, quando ele conta um conflito que ele teve naquela semana. Inclusive, quando, né, ele está contando, você sente o clima da sessão mudando, a atmosfera da sessão mudando. E você, enquanto terapeuta, sendo das analista ou trabalhando com outra visão fenomenológica existencial, você precisa encontrar uma maneira de se sintonizar com essa atmosfera desse paciente e tentar acompanhar isso, né, tentar encontrar. Aí sim a gente pode falar de alguma experiência empática, né, mas ainda assim, né, com uma certa ressalva. Seguindo aqui, né, que a fala de empatia podia ser um outro seminário, inclusive. A disposição abre o ser aí em seu estar lançado, e na maior parte das vezes, e antes de tudo, segundo o modo de desvio que se esquiva. Olha que interessante isso que o Heidegger está dizendo lá no 29, né, de que essa disposição afetiva, né, os nossos afetos, abrem o nosso ser aí, ou seja, abrem a nossa existência para o nosso estar lançado. Estar lançado, gente, é um modo que o Heidegger utiliza, uma expressão que o Heidegger utiliza para falar da nossa facticidade, da nossa existência, assim, de estarmos jogados em condições que não temos nenhum controle, assim, que não temos nenhum tipo de domínio, né? Então, por exemplo, eu vou assumir aqui que todo mundo é brasileiro. Então, nós nascemos no Brasil, né? A gente não teve a escolha em relação à nossa nacionalidade. A gente simplesmente nasceu aqui por acaso. Nós fomos lançados aqui, né, através do nascimento, e lançados numa cultura brasileira, no idioma brasileiro, em costumes e tradições brasileiros. E isso faz com que a gente seja lançado nessa facticidade, né? E, ou seja, a nossa disposição afetiva nos abre para a nossa facticidade, nos abre para o fato de estarmos lançados em condições que não temos escolha e não temos nenhum tipo de domínio, né? Simplesmente estamos submetidos a essas condições. E aí a disposição, ela nos abre para isso, e também, através da disposição, a gente vê a maneira como o Seraí lida com esse fato, né? O fato de estar lançado. Então, por exemplo, às vezes você pode ter um paciente que luta, né, luta contra certas condições que ele está lançado. E essa luta significa uma maneira de desvio, né, de tentar se esquivar, de tentar fugir disso. Por exemplo, né, vou dar um exemplo bem simples que eu acho que ilustra bastante isso. Eu uso óculos, né, como vocês estão vendo. Até esqueci de dizer isso na minha descrição no início, né. Eu uso óculos desde sempre. Eu nasci míope, né, e aí a maneira que eu lido com a minha miopia é usando óculos, né? Então eu não fujo da minha miopia, eu simplesmente acolhi ela e uso óculos. Sinto que usar óculos melhora a minha vida, melhora a minha qualidade de vida, faz com que eu possa fazer uma série de coisas. Mas alguém, por exemplo, pode tentar lutar contra esse fato. Alguém pode nascer míope e não quer usar óculos, não gosta de usar óculos, evita usar óculos, diz que fica feio, fica feia, e fica tentando evitar isso, assim, sabe? Essa pessoa, ao nascer, ela foi lançada nessa condição, de ter nascido com uma determinada condição genética que vai ali ter um papel na maneira de enxergar. E ela fica ali tentando fugir disso, né? Tentando evitar isso, tentando se desviar desse fato e lutando muitas vezes contra isso, né? Então não usa óculos, evita usar óculos, mesmo que isso esteja prejudicando a visão dela. Desse exemplo simples aqui, mas eu tenho certeza que vocês conseguem transportar esse exemplo para situações do consultório, né? Uma pessoa, por exemplo, que não tem uma boa relação com o pai e com a mãe e tenta ali de alguma forma evitar isso, ou tenta de alguma forma tentar manter essa relação a todo custo, por exemplo. E às vezes, né, uma tentativa de manter uma relação a todo custo é uma forma de esquiva, né, é uma forma de fuga dessa responsabilidade de ser, por exemplo, né? E isso tem a ver, por exemplo, com esses casos, né, que talvez vocês já tenham experimentado, né? Então aqui a gente pode ver essa questão com pai e mãe, questões da vida em geral, né, que podem ser transportadas para essa citação aqui, né, que a gente está comentando. Bem, gente, assim, né, é importante lembrar, né, que qualquer dúvida, fiquem à vontade de colocar no chat ou deixar para falar depois.
Bem, eu deixei aqui só assim, de lembrete, né, para quem quiser. Parágrafo 28 é o parágrafo que o Heidegger começa a falar do papel das emoções na experiência originária do ser aí. O 29 é o da disposição afetiva. O 30 é o do temor. E o 40 é da angústia. Tá? Eu não sei também o quanto de contato que vocês têm com o texto de Ser e Tempo, mas quando eu falo parágrafo, gente, eu não estou falando de parágrafos mesmo, tá? Não, assim, não adianta contar os parágrafos, né? Parágrafo é um símbolozinho lá que parece um S, que funciona como se fosse um subtítulo, tá? Então, esses símbolozinhos, eles que parecem um S, eles estão numerados, né? Então, se procura dessa forma. Bem, então vamos aqui falar das análises, né? Que é o tema, né? A segunda parte do tema do nosso seminário. Então, o que acontece? A das análise, ela é uma terapia fenomenológica hermenêutica de bases existenciais. Uma. Tá? Existem outras. Tá? Existem outras. Por exemplo, né, eu trabalho com das análise, que é uma terapia fenomenológica hermenêutica de base existencial. Camila trabalha com o existencialismo sartriano, que é uma outra terapia de base fenomenológica hermenêutica existencial. Tá? Então, a das análises é uma dessas terapias. Tá? E a das análises ela tem uma segunda particularidade, que ela procura estabelecer uma relação com a psicanálise. Tá? Tanto uma relação de crítica, de diálogo. Tá? Então, dependendo do autor das análises, você vai ver essa relação sendo mais na crítica ou mais no diálogo. Tá? Então, aqui meu objetivo não é reduzir todas as análises a uma única perspectiva. Pelo contrário, existem 3 perspectivas, uma desenvolvida por Binswanger, outra por Beuys, e a terceira, mais recente, por Alice Rothschild-Kunz. E aqui, né, a nossa preferência pelo trabalho da Alice é por alguns motivos. Primeiro, a rede ela tem uma afinação com o trabalho da Alice, porque para a gente é muito importante divulgar o trabalho de uma autora, isso para a gente é central, isso. Segundo, é que essa pessoa que fala para vocês agora, no caso eu, trabalha com a perspectiva dela. Né? Então, eu me sinto muito mais confortável de falar a partir de um trabalho que eu me dedico a um determinado período de tempo e que atuo no consultório a partir dessa perspectiva também. E aí o que acontece? A perspectiva desenvolvida pela Alice se chama hermenêutica existencial. E por que hermenêutica existencial? Eu até fiz os stories essa semana lá no meu Instagram, falando um pouquinho disso, assim. Por que hermenêutica e por que existencial? Porque a Alice, ela acredita que o exercício terapêutico, a investigação terapêutica, precisa ser uma investigação hermenêutica. O que significa uma investigação hermenêutica? Uma investigação que pressupõe que há algo velado naquela queixa do paciente. Tem um sentido velado e precisa ser interpretado e investigado. Então, você vai deixando o fenômeno desvelar por ele mesmo e, ao mesmo tempo, investigando o que há de velado nesse fenômeno, nessa queixa. Isso é hermenêutico. E por que existencial? Porque a gente assume, dentro dessa perspectiva, de que esse sentido que está velado, que precisa ser desvelado na queixa do paciente, a partir do exercício hermenêutico, ele é um sentido que faz relação a um conflito existencial, a um conflito ontológico. Então, para Alice Rothschild-Kunz, uma queixa de um paciente reflete um conflito com a condição humana. Reflete um conflito que essa pessoa estaria experimentando com a condição humana. Eu não tenho como me deter muito sobre isso, no sentido de como que acontece, né, esse conflito exatamente, mas eu acho que no primeiro seminário que a gente fez ano passado eu falo melhor sobre isso, e que tem a ver com um conceito, que é o conceito de escuta particularmente aguçada. Mas eu não vou me deter nisso hoje, senão a gente vai para um caminho que vai nos afastar do objetivo de hoje. Mas a ideia é essa, né, de que a perspectiva hermenêutica existencial se dá a partir dessa investigação terapêutica que o terapeuta faz a partir de uma visão hermenêutica, né, de que há algo velado na queixa do paciente, e isso que está velado aponta para um conflito ontológico, para um conflito com a condição humana. Cleison, o trabalho da Alice está mais em crítica ou em diálogo com a psicanálise? Muito mais em diálogo com a psicanálise, especialmente a psicanálise freudiana. Bem, o que acontece aqui então? Eu vou centrar aqui a minha fala num livro chamado Verdade Emocional,
que é o livro mais recente da Alice. A Alice publicou esse livro em final de 2020, se não me engano, lá em Zurique, na Suíça, e esse livro foi publicado no Brasil em 2021, pela Via Verita. E nesse livro, a Alice ela vai se deter sobre essa investigação das analíticas das emoções e o papel das emoções na nossa relação com os conflitos existenciais e como que isso ganha espaço na psicoterapia. Uma primeira coisa que é importante aqui de observar é que a Alice ela começa esse livro seguindo a tese do Heidegger, que eu apresentei para vocês agora há pouco lá em Ser e Tempo, né, de que o ser humano ele possui um acesso originário à sua condição a partir das emoções. Tá? Então, a Alice está partindo do mesmo princípio, de que as emoções, a disposição afetiva, tem um lugar primário, privilegiado no nosso contato com a condição humana, com a nossa condição humana. Eu vou fazer uma nota de rodapé agora, assim. Cleison, o que você quer dizer com condição humana? Com condição existencial? O que acontece? A das análises assume que todos nós, enquanto seres humanos, independente da época, independente da cultura, partilhamos de certas características. Né? Partilhamos de certas características e, ao mesmo tempo, quando vivemos certas situações, nós vivemos do mesmo jeito. Vou dar um exemplo muito simples. Quando uma pessoa escolhe, independente da cultura, independente do contexto epocal, toda vez que essa pessoa escolhe, ela abre mão de alguma coisa. Não tem como escolher duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, isso compõe a condição humana. Um segundo exemplo, para a gente retomar para a apresentação. A morte. Todo ser humano morre. Então, a morte, a mortalidade, é uma característica da condição humana. Então, voltando para a nossa apresentação. Para Alice, concordando com Heidegger, as emoções elas estariam aí nesse lugar de um acesso originário à nossa condição humana. Né? Então, nós experimentamos a nossa condição humana a partir das emoções. Quando nós experimentamos uma emoção, nós estamos entrando em contato com certas verdades filosóficas, certas verdades existenciais sobre o ser humano. Falei da morte agora há pouco, né? Por exemplo, vou pensar uma coisa assim que acho que vai ficar bem evidente, um exemplo que vai ficar bem evidente. Um velório, né? Quando alguém morre, as pessoas vão ao velório dessa pessoa, e todo mundo aqui, eu acho que já deve ter ido num velório, e tem uma atmosfera naquele ambiente. Uma atmosfera de tristeza, de melancolia, muitas vezes, e é muito comum você ouvir as pessoas falando certas coisas no velório, como, por exemplo, nossa, a vida é muito breve mesmo, nossa, essa pessoa estava aqui, agora não está mais, nossa, a gente tem que realmente fazer as coisas que valham a pena, porque daqui a pouco a gente morre, né? Ou seja, essa atmosfera dessa tristeza, dessa melancolia que se deu por conta da morte de um ente querido, faz a gente entrar em contato com essas verdades filosóficas. A verdade filosófica que sim, a vida é breve, que sim, o fato de morrermos deveria tornar a vida um lugar de certas realizações, de que as coisas elas precisam realmente ter um empenho para serem feitas, porque daqui a pouco nós vamos morrer. Né? Então, existem verdades filosóficas que se revelam para a gente através de certas emoções. E aí, como a gente vai ver agora, né, um pouquinho, a angústia, a culpa e a vergonha, como eu citei no início do seminário, ela também tem esse papel. Né, esse papel de revelar certas verdades filosóficas sobre a nossa condição. Verdades essas que são imutáveis, que são inalteráveis e negociáveis. Que quando alguém se angustia, essa pessoa está entrando em contato com certas verdades. Quando alguém se sente culpado, ela também está entrando em contato com certas verdades. Ou quando ela se envergonha, ela também está tendo contato com certas verdades filosóficas. E isso aqui é muito importante para o exercício terapêutico, como a gente vai ver daqui a pouco. Olha só o que a Alice vai falar logo no início do Verdade Emocional, lá na página 11. Ela diz assim, angústia, culpa e vergonha, como aquela tríade de sentimentos fundamentais que descerram para o indivíduo, de maneira não velada, o que significa ser um ser humano, e que lhe transmitem, por meio daí, uma experiência filosófica.
Então, o que acontece? Alice está observando que essas 3 emoções, esses 3 afetos, eles têm um papel central na maneira como nós experimentamos a nossa condição, a maneira como nós experimentamos uma experiência filosófica sobre a nossa condição existencial, sobre a nossa condição humana. Ou seja, a angústia, a culpa e a vergonha revelam certas verdades essas que todos nós compartilhamos enquanto seres humanos. Aqui a gente não vai se deter muito sobre cada uma dessas, eu vou só dar alguns exemplos daqui a pouco, mas aí eu vou recomendar, né, já de antemão aqui, recomendar a leitura do Verdade Emocional, porque a Alice, nesse livro, ela vai se deter sobre 9 emoções. Ela vai fazer essa introdução, que a gente está aqui se detendo um pouco sobre essa introdução, e depois vai ter um capítulo sobre cada uma dessas emoções, né? Então vai ter um capítulo sobre a angústia, sobre a culpa, sobre a vergonha, e depois sobre a inveja, o nojo, o desespero, e por último, a confiança, o amor e a simpatia. Né? E o capítulo da simpatia é um capítulo muito importante para os terapeutas, né? Porque a Alice vai colocar que a simpatia, junto da empatia, ela está ali na base da relação terapêutica. Né? Então, é um livro assim muito importante, né, para não só para dar as análises, mas para a investigação e para o entendimento das emoções em geral. Olha o que ela vai dizer aqui na página 12. São sempre as mesmas 3 emoções, as mesmas 3 experiências emocionais de angústia, culpa e vergonha que desentranham para todo e qualquer ser humano, em cada cultura e também em cada época da história, o mesmo. Então, essas 3 emoções, angústia, culpa e vergonha, revelam o mesmo. O que elas revelam? O fato de que pertence ao ser humano enquanto tal, está submetido a determinadas condições ontológicas, a partir das quais nenhum indivíduo jamais pode se libertar. Ou seja, essas 3 emoções, cada uma delas revela certas verdades ontológicas, certas verdades existenciais, que nenhum ser humano pode se libertar, porque compõe a condição humana. E como a gente vai ver daqui a pouco, para a terapia isso é fundamental. Se você sabe que a angústia vai revelar certas verdades, a culpa, determinadas verdades e a angústia, um outro grupo de verdades, isso aqui lhe ajuda no entendimento da demanda de um paciente, por exemplo. E ajuda no entendimento de um conflito que o paciente pode estar narrando, por exemplo. Né? Vamos ver mais um pouco sobre isso, né, para a gente poder entender mais esse ponto que eu coloquei agora. Então, isso aqui é uma questão bem importante para a gente poder avançar nesse elemento que eu acabei de apresentar, que é o quê? A angústia, a culpa e a vergonha, lá na página 19 ele vai falar isso, podem entrar em cena, portanto, de 2 maneiras, como sentimentos ônticos e como experiências ontológicas. Bem, o que significa isso? Que é um ponto bem importante. Claro, o Gui vai dizer assim, Cleison, eu atendo no consultório e nenhum paciente meu diz que está angustiado, ele não fala, estou angustiado. Eu imagino que provavelmente ele não deve falar que está angustiado. Ele provavelmente deve falar, por exemplo, que está ansioso. Ou às vezes ele vai falar que sente uma coisa estranha, que ele não sabe dizer exatamente o que é. Às vezes ele vai narrar uma série de reações ansiogênicas, muitas vezes. Por quê? Porque essas emoções, que são emoções ontológicas, a angústia, a culpa e a vergonha, são emoções ontológicas. Elas são emoções filosóficas, elas são emoções existenciais. Elas nem sempre vão aparecer de uma forma tão evidente. Elas, às vezes, vão aparecer como sentimentos ônticos. Né? Então, por exemplo, alguém pode narrar uma ansiedade. A ansiedade é um sentimento ôntico, e essa ansiedade vai revelar a angústia. A angústia é a emoção ontológica. E aí cabe a você, enquanto terapeuta, investigar isso, né, para realmente ver se isso que essa pessoa está narrando aqui, qual é o sentimento ontológico, qual é a emoção ontológica que está por trás disso. Sabe, o exercício das asas analíticas tem a ver com isso, de fazer essa interpretação hermenêutica, de conseguir levantar, né, esse véu, digamos assim, para desvelar, né, desvelar significa isso, levantar o véu, para ver o que está por trás. Qual é a experiência, qual é a emoção ontológica que está por trás dessa emoção ôntica, desse sentimento ôntico. Né? Então, alguém pode falar de um sentimento, de um determinado sentimento, mas que, na verdade, essa pessoa está entrando em contato com outro sentimento, que é o sentimento ontológico, a emoção ontológica.
E alguém pode estar pensando assim, Cleison, mas como assim, né? Como é que acontece, né? Essa transformação? Né? Porque você está dizendo que, na verdade, essa pessoa está sofrendo de uma emoção ontológica. Exato, ela está sofrendo disso. Mas por que ela está narrando um sentimento ôntico? O que acontece? Lidar com uma emoção ontológica é difícil, porque ela revela uma verdade filosófica. E aí, como Heidegger disse, né? A gente está fugindo, a gente está sempre se esquivando das experiências filosóficas, das experiências ontológicas da nossa condição humana. E ao se esquivar, a gente reinterpreta essas emoções ontológicas como sentimentos ônticos. Sentimentos ônticos têm respostas, têm exercício, têm técnica, têm medicamento. Ou seja, é muito mais fácil lidar com um sentimento ôntico, sobrecarrega menos, é menos difícil, digamos assim, lidar com o sentimento ôntico do que com uma emoção ontológica. Né? Então, é por isso que a gente está sempre reinterpretando. Cleiton, então a gente pensar que para dar as análises o paciente está se utilizando de mecanismos de defesa? Sim. Né? Essa reinterpretação que o Heidegger vai dizer lá em Ser e Tempo, que é feita através da fuga da angústia, da esquiva e do desvio, é uma maneira de defesa, é uma maneira de se proteger de emoções ontológicas. Né? Então, esse exercício aqui ele é importante, né? No sentido, é, no sentido de poder fazer essa investigação, né, inicial, né? De você estar ouvindo ali, na maioria das vezes, sentimentos ônticos, mas esses sentimentos ônticos revelam, né, emoções ontológicas. Bem, para a gente caminhando aqui para terminar essa parte, né, do seminário, para a gente poder falar de outras coisas que são importantes também aqui para a gente, eu pontei aqui alguns elementos, né, que eu vejo que são interessantes para o terapeuta, que vai bem ao encontro do tema do seminário. Primeiro, né, é muito importante que o terapeuta consiga identificar esse conflito que o paciente está narrando. Identificar esse conflito é necessariamente uma investigação emocional. Sabe? Como que o paciente está experimentando emocionalmente esse conflito? Como que ele fala? Como que ele narra emocionalmente esse conflito? Né? Qual é o tom que ele dá para isso? Né? Quais são as palavras que ele está utilizando? Ele fala de um afeto, né? Eu estou ansioso, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, ou não? É um afeto difuso, confuso ali, difícil de ser identificado. Então, identificar o conflito necessariamente é uma investigação emocional. E aí isso chega no segundo ponto, né? Como é que o paciente está experimentando emocionalmente a queixa? Feita essa identificação, como é que ele está experimentando emocionalmente? É uma ansiedade? Ou ele diz assim, eu sinto uma raiva. Ou ela diz assim, eu me critico muito, eu me cobro muito, eu me culpo muito. Né? Ou eu fico ali meio incomodado com o jeito que as pessoas me olham. Sabe, qual é, né? De que maneira ele narra, né, emocionalmente essa queixa? O paciente sabe nomear, né, essa emoção? Ele sabe nomear? Se ele nomeia, qual é o jeito que ele nomeia? Qual é a palavra que ele utiliza para nomear? Né? Isso aqui é essencial, gente, para o exercício do terapeuta. Né? Por exemplo, essa semana eu ouvi de uma pessoa de uma supervisionanda minha, que ela estava dizendo que a paciente dela dizia assim, eu sinto muita raiva quando eu não consigo ajudar as pessoas. Sabe, esse sentir raiva não é só raiva, tem uma outra coisa aí por trás dessa raiva. Ela está nomeando como raiva. Mas quando a gente trabalha com uma perspectiva hermenêutica existencial das análises, a gente precisa se perguntar, ok, mas o que está por trás dessa raiva? Qual é a emoção ontológica que está por trás dessa raiva? Isso leva, né, ao seguinte ponto. Você, enquanto terapeuta, consegue identificar qual é a emoção ontológica? É angústia, culpa ou vergonha? Que está sendo narrado aí nas entrelinhas dessa raiva. No caso dessa paciente, né, da minha supervisionanda, com o restante do relato, né, que eu não vou detalhar tanto aqui porque a gente está gravando, por questão de sigilo, mas o restante do relato, a gente foi observando que essa raiva revelava uma culpa, porque quando ela não conseguia ajudar as pessoas, ela sentia raiva. E essa raiva falava de uma sensação de dívida que ela experimentava. Né? E essa sensação de dívida tem a ver com culpa. Né? Quando você se sente em dívida, você se sente em culpa.
né? Você se sente culpado, começa a se autocobrar, começa a se autocriticar, muitas vezes. Isso aqui é até uma outra tríade, né? Que vem junto. Essa aqui, na verdade, é uma outra díade que vem da culpa, né? Autocrítica, autocobrança tem a ver com culpa, né? Então, essa raiva que vinha acompanhado dessa autocrítica, dessa autocobrança, dessa sensação de que fiquei em dívida com essas pessoas, é culpa, no final de contas, né? Que é essa emoção ontológica, né? Culpa é uma emoção ontológica. Isso leva para os dois últimos pontos, que é o quê? A identificação da emoção ontológica ajuda a gente identificar qual é o aspecto da condição humana que está no centro desse conflito. Sabe? Então, a angústia aponta para certas verdades filosóficas. E essas verdades filosóficas são aspectos da condição humana. Então, se uma pessoa está se angustiando com essas questões, ela está experimentando um conflito. Se é culpa, são outros aspectos da condição humana. Se é vergonha, são outros aspectos da condição humana. Então, assim, a gente está aqui focando nessas três emoções. Eu vou dar um exemplo, né, um exemplo que já não está mais dentro dessas três emoções, mas que ajuda a gente a pensar essa coisa, né, de uma emoção ontológica aponta para uma verdade filosófica, e essa verdade filosófica é um aspecto da condição humana. E esse aspecto da condição humana está no centro do conflito do paciente. Por exemplo, vamos pensar que você está atendendo alguém que é muito ciumento, sabe, muito ciumento. Esse ciúme é uma resposta emocional que essa pessoa está tendo com conflito. E esse conflito é de um relacionamento, por exemplo, né, um relacionamento romântico. E esse conflito aqui está revelando um aspecto da condição humana. O ciumento, uma pessoa que é muito ciumenta, fica aflita porque ela está percebendo emocionalmente ali que ela não tem controle sobre a liberdade do outro, sobre a liberdade do olhar do outro, de olhar para uma outra pessoa, de desejar uma outra pessoa, de querer estar com uma outra pessoa, sabe? Ou seja, isso aqui é um aspecto da condição humana, isso faz parte do outro, isso faz parte da alteridade, isso aqui é inegociável, não tem como alterar, não tem como mudar. E uma pessoa pode estar em conflito com o ciúme, por exemplo, não aguenta mais ser um ciumento, né, num nível assim elevado, e você vai observando isso, que essa pessoa ela está em conflito com esse aspecto da condição humana, né, com essa verdade filosófica. Esse exemplo para que você consiga, né, investigar esses três afetos, no caso, a angústia, a culpa e a vergonha, para poder se perguntar, né, qual é o aspecto, né, da condição humana que está no centro desse conflito que esse paciente está narrando e que ele está entrando em contato com esse aspecto da condição humana, com essa verdade filosófica, através dessa emoção. E, por fim, por que isso é importante? Porque o seu manejo só vai ter sentido naquela terapia, com aquele paciente, se você conseguir fazer isso. Sabe, se você vê que o paciente ele está com um conflito que tem a ver com culpa, você não adianta manejar em relação à vergonha, porque esse manejo não vai ter nenhum efeito na vida dessa pessoa. Se você tem um paciente que está lidando com culpa, não adianta manejar para angústia, porque esse manejo não vai ter sentido naquele lugar, ali, naquela relação que você tem com aquele paciente, porque a questão dele é culpa, não é angústia e nem vergonha. Então, o nosso manejo, ele só vai ser possível a partir da identificação da emoção ontológica. Bem, né, então, caminhando aqui para finalizar, e a gente, quem sabe, ir para perguntas, né, eu deixo a recomendação de leitura aí do Verdade Emocional, por conta do nosso tempo, né, eu não tenho como descrever todas as verdades filosóficas que aparecem na angústia, na culpa e na vergonha, mas, né, a leitura aí do livro com certeza vai ajudar isso, porque o objetivo desse livro é fazer essa descrição, né, dessas questões que a gente está colocando aqui, apresentando essas verdades que se revelam em cada uma dessas emoções. A Verdade Emocional, que foi publicado em 2021 no Brasil pela Via Verita, né, de Alice Hotsai-Kons. Então, agradeço, gente, e que tenha as nossas informações de novo, que daqui a pouco eu vou falar, e abro aí para perguntas, né, caso haja, ou comentários também. Eu só vi assim, né, já inicialmente, eu vi que a Flávia perguntou se o livro para iniciar da Alice é o verde. Exatamente, né, que é o das análises, né, que é esse outro aqui. Né. Se você quiser começar,
estudar o trabalho da Alice, recomendo fortemente começar por esse, né, pelo das análises. Não que você não possa ler Verdade Emocional, pode ler, não tem nenhum problema, mas esse aqui é melhor começar por esse. Também publicado pela Via Veritas. Obrigado, Flávio. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, gente, fazer perguntas, comentários. Boa tarde a todos, gente. Licença, eu sou o Pedro, estudante de psicologia, e Cleison, que já é meu professor aqui, eu quero fazer uma pergunta para ele, além de agradecer a todos vocês da rede. A minha dúvida é sobre o termo em alemão, Stimmung, né, que se vai perto dali da parte da empatia. Cleison disse que teria que ter praticamente outro modo para a gente falar sobre isso, mas eu fiquei um pouco de dúvida se essa relação do termo estímulo com a empatia, ela vai estar sempre ligada à empatia, ou às vezes não. Por exemplo, fiquei na dúvida de receber, por exemplo, uma determinado assunto de um paciente, e aí eu não estou sendo empático com ele, estou entrando no ambiente dele, na atmosfera dele. Seria mais nesse sentido, ou, enfim, assim, a relação dessas duas palavras. Eu sei que teria assuntos longos, mas ficou um pouco, faltou um pouquinho, assim, para mim. Perfeito, Pedro. Então, o que acontece? O estímulo, né, essa é uma expressão que o Heidegger utiliza, uma palavra em alemão, para falar de atmosferas afetivas, né? Então, para o Heidegger, as emoções, elas são atmosféricas, né? São climáticas, digamos assim, né? Porque tem a ver com essa sintonia que a gente entraria com as coisas que a gente experimenta, com as experiências que a gente teria. Ou seja, a gente, sim, pode aplicar esse mesmo entendimento, a gente pode aplicar esse mesmo entendimento em todas as emoções. Todas as emoções para o Heidegger teriam esse caráter climático, atmosférico, tonal, digamos assim, né, de tonalizações, de tonalidades, de sintonia, de sintonização, coisas nessa direção. E aí, então, a empatia entraria também, né, nessa questão. De forma assim, bem resumida, por que eu falei que a empatia seria, né, um tema de um outro seminário, né? O que acontece? Em Das Análise, duas breves explicações, assim. Em Das Análise, especialmente no trabalho da Alice, a empatia, ela é um sentimento ôntico, tá? Um sentimento ôntico e necessário para a relação terapêutica, para que você consiga se conectar com as diferenças que existem ali entre você e seu paciente. Né? Porque seu paciente não é igual a você, então você precisa aprender a se conectar com as diferenças dele. Então a empatia tem esse papel de se conectar com as diferenças. E tem a simpatia. A simpatia é o sentimento ontológico da empatia, porque a simpatia fala dos elementos que você e seu paciente têm em comum. Vocês dois estão no mesmo barco, que é o barco da condição humana. E aí isso é muito importante para que você consiga se aproximar desse paciente e conseguir entendê-lo. Mas a segunda explicação, não sei se vocês escutaram meu gato espirrando. A segunda explicação, porque eu disse assim que precisaria, né, de uma outra, de um outro seminário, né? Porque o tema da empatia é um tema difícil para fenomenologia, só para fenomenologia, sem entrar no existencial, sem entrar no hermenêutico. Por quê? Porque a empatia pressupõe que você consiga se colocar no lugar do outro. Entretanto, os fenômenos, eles aparecem em primeira pessoa. Os fenômenos aparecem para mim, mesmo que seja o mesmo fenômeno que eu e Camila aqui, por exemplo, poderíamos estar experimentando. Mas o fenômeno aparece para mim em primeira pessoa e aparece para Camila na primeira pessoa da Camila. Ou seja, a experiência com o fenômeno é uma experiência de primeira pessoa. Se a experiência do fenômeno, e o fenômeno que eu estou falando aqui é a queixa de um paciente, por exemplo. Se a experiência de primeira pessoa, a experiência de um fenômeno é em primeira pessoa, como é que eu me coloco no lugar do outro, então? Sabe? Como é que eu faço isso? De colocar no lugar do outro se não é possível, né? Saber como que o outro experimentou exatamente aquele fenômeno. Né? Então, é nesse sentido, né? Então, eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso ainda, mas é nesse sentido, assim, dessa dificuldade
de acessar o jeito que o outro experimentou um fenômeno, que não dá para ocupar a primeira pessoa, né, daquela pessoa, né? E Perfeito. pode falar, Pedro, pode falar. Então, isso eu consegui compreender mais agora. Claro que a gente vai ter mais para debater sobre isso, mas então ficou um pouquinho mais claro, porque no caso da atmosfera, do estímulo, é mais natural ali, a gente não precisa se colocar. Talvez eu fale errado aqui, mas é como se dessa primeira pessoa, é dela o sentimento, então a gente não consegue ter essa empatia total, mas o que a gente pode fazer é ter essa relação para poder criar essa atmosfera, para que fique mais à vontade, para que fique mais dentro do que ele está ali mencionando para a gente. Exatamente, exatamente. Eu Obrigado, coloquei prof. aqui, nada, eu que agradeço, Pedro. Eu coloquei aqui só de referência, né, o nome do Dan Zahavi. Dan Zahavi é um filósofo assim, importantíssimo da atualidade. Ele é um fenomenólogo. Ele não é um existencialista, ele não é um hermeneuta, ele é um fenomenólogo. Ele trabalha com Russell e ele tem muitos artigos falando sobre esse tema. Tem um livro dele que é Fenomenologia para Iniciantes. Um dos últimos capítulos fala sobre empatia. E ele tem um artigo que se chama, eu acho que é O Eu e Nós, ou Nós e o Eu, uma coisa assim, o título do artigo. E lá tem uma parte sobre empatia. Vale muito a pena. Alguém tem alguma outra pergunta, comentários? Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, acho que tem o microfone ligado. Quando você fala sobre esse diálogo que existe entre a psicanálise e a das análises, você poderia falar de qual diálogo ou de quais aproximações são possíveis? Perfeito, Zenilton. Primeiro, né, a gente pode dizer que a das análises nasceu da psicanálise. A gente pode afirmar isso de algum modo. Por quê? Porque os três principais autores das análises, Binswanger, Boyce e Alice, eles têm algum tipo de relação com a psicanálise. Então, por exemplo, Binswanger e Boyce eram psicanalistas, né? A sua formação inicial era em psicanálise. E aí, depois, posteriormente, eles começaram a ter contato com a fenomenologia existencial. E esse contato estabeleceu o início de uma rica tradição das analítica. E aí, dependendo do autor, a gente vai ver esse desenvolvimento posterior sendo feito através de uma crítica ou de diálogo, né? Então, por exemplo, o Binswanger, ele via que tinha elementos ali da psicanálise que continuavam sendo muito importantes para das análises, especialmente para poder pensar uma nova psicopatologia. Mas tinha outros elementos que deveriam ser abandonados, como, por exemplo, o exercício causalista, explicativo, por exemplo. O Boyce, ele é um cara que, por ter pensado mais a terapia, ele achava interessante manter os elementos de um setting analítico no consultório de um das analistas. Então, por exemplo, usar o método da associação livre, o uso do divã, por exemplo. Cleiton, você tem um divã no seu consultório? Não, não tenho divã, mas é nesse sentido, né, de que o divã, por exemplo, o Boyce é um elemento importante ali. Para Alice, isso também se mantém, né? A Alice acha que é importante o uso da associação livre, o uso do divã, o uso de um terapeuta abstinente, um terapeuta que vai usando ali atenção flutuante, e também a Alice, ela vai ser a que vai mais fazer esse diálogo. Se você pega os textos dela, ela sempre cita Freud em vários momentos. Freud, tá, gente? Ela não usa nenhum outro psicanalista, apenas Freud. E ela tá procurando estabelecer na das análises um certo entendimento psicanalítico das coisas, sabe, um modo de pensar psicanalítico. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, sim, existem resistências, existem mecanismos de defesa, e você vai precisar identificar esses mecanismos. Claro que esses mecanismos são a nível existencial, não é mais a nível de aparelho psíquico. Então, tem esse caráter de um exercício psicanalítico presente na perspectiva dela, por exemplo, né? Então, seria alguma coisa nessa direção.
O Gabriel colocou assim: boa tarde, Cleison. Fiquei me perguntando sobre seria possível nos remetermos à compreensão oferecida ao cliente. Alice é explícita ao falar que devemos ter cuidado para não tornar o atendimento a essas analíticas um diálogo filosófico. Exato. Devemos nos remeter ao seu humor imediato ôntico, à sua tonalidade afetiva geral, à situação ôntica concreta evocadora dos sentimentos? Obrigado, Gabriel. Exato. Trabalhar com dados análise não é fazer uma terapia filosófica, né? Não é fazer ficar filosofando com o seu paciente, ficar ali teorizando, né, coisas do tipo, né? Não é. Mas eu também responderia essa pergunta de um outro jeito. Também depende. Em que sentido também depende? De modo geral, o recomendado é que você não torne a terapia um ambiente de filosofar sobre as coisas, no sentido teórico dessa palavra. Por outro lado, o paciente, quando está narrando o seu conflito, ele está filosofando do jeito dele, porque ele está entrando em contato com uma verdade filosófica, né? E, como você disse, o fato de ele estar filosofando do jeito dele demanda de você conseguir acompanhar o jeito que o paciente filosofa sobre as coisas. O que significa isso em termos bem simples? O jeito que ele fala, o jeito que ele conta, a maneira como ele narra. Então, é recomendado que você se mantenha dentro desse entendimento do paciente. Esse é o recomendado mesmo. Então, você trabalhar com a maneira como o paciente conta as coisas, a maneira como ele narra as coisas, a maneira como ele pontua as coisas, é recomendado que você siga isso. E, aos poucos, você vai tentar encontrar uma maneira que faça sentido naquela relação de fazer os manejos das dados analíticos, mas que faça sentido para aquele paciente. Mas por que eu disse depende também? Cleison, nenhum momento ali da terapia eu não posso explicar um conceito, eu não posso falar certas coisas de um certo jeito mais teórico para o meu paciente? Sim, sim, se fizer sentido. Se fizer sentido. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz uma pergunta muito parecida do que o Gabriel fez, eu fiz uma pergunta muito parecida como essa para a própria Alice. Eu perguntei para ela, por exemplo, se era possível, por exemplo, falar sobre a escuta aguçada desse paciente, né? E ela respondeu que depende, depende do paciente. Então, tem pacientes que você vai ter que encontrar um jeito de falar da escuta aguçada dele, dessa sensibilidade existencial que ele tem, de um jeito que faça sentido para ele. Mas pode ser que para um outro paciente, você possa usar a expressão escuta aguçada, por exemplo, se fizer sentido para aquele paciente também, né? Isso, no final das contas, diz o quê? Diz o que o Gabriel acabou de falar na pergunta dele, que você tem que seguir, né, o modo como o paciente experimenta as coisas, como ele fala das coisas, o jeito que ele narra as coisas, né? Então, tem pacientes meus, por exemplo, que eles sabem que eu trabalho com dados análises, mas não sabem nem o que significa isso, né? Eles não têm noção dos conceitos que operam na base do meu trabalho. Já um ou outro, já em algum momento eu fiz algum comentário mais teórico, porque fazia sentido para aquele trabalho, né? Então, é sempre isso, né? Se faz sentido naquele trabalho, né? Se tem a ver ali, se vai ajudar aquela pessoa, que tem a ver com o modo de ser dela, tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Então, a Flávia fez uma pergunta, não precisa pedir desculpa pela pergunta, né? Não existe pergunta besta. Ela disse assim, não entendo muito Kierkegaard, mas entendi que ela fala que a angústia é por conta da liberdade. Você é livre para escolher, mas por escolher uma coisa não pode ter outra, e isso angustia. Exato. Já entendo que para a angústia para Heidegger é por ser jogado no mundo sem eira nem beira. Entendi tudo errado, é por aí. Entendeu tudo certo? Exatamente. É porque que acontece? A condição de ser lançado no mundo, de ser jogado no mundo, é correlato da condição de liberdade pro Kierkegaard. É a mesma coisa, no final das contas. Tá? Então, só que eles estão colocando em palavras diferentes, digamos assim. Mas o raciocínio é o mesmo e o seu entendimento, Flávia, está correto. Bem, a gente tem tempo para mais uma pergunta, mais um comentário, se houver.
Eu que agradeço, Flávio. Bem, então, eu vou dando prosseguimento aqui, até porque a gente tem algumas outras coisas para falar. Agradeço mais uma vez, né? E a gente ainda tem mais algumas questões para falar aqui. Aqui estão as formas de contato com a Rede Existências, nosso Instagram, nosso site, nosso e-mail. Tem o Instagram aí do Núcleo de Datas Análise, que é o Núcleo de Datas Análises do Amazonas. Está começando as atividades ainda. Vai fazer um ano, né? Fez um ano de existência do Núcleo de Datas Análise. Aqui está meu Instagram também. Eu sempre falo de Datas Análise e da Datas Análise desenvolvida pela Alice, até porque a minha formação é dentro, né, dos parâmetros do Seminário Datas Analítico lá de Zurique, ou seja, dentro dos parâmetros do trabalho da Alice, né, e a Alice veio do Brasil ano passado, a gente teve um encontro com ela, foi muito legal, e a gente tem mantido esse contato com ela, que tem nos ajudado bastante na nossa formação, na minha formação e no estabelecimento das análises no Brasil e especialmente aqui no Amazonas. Né? Então fica aí os endereços, né, para quem quiser continuar seguindo. Bem, a gente também deixa aqui o convite, né, para outras atividades da rede. Não sei se a Camila vai querer falar um pouquinho sobre essas atividades, mas atualmente a rede está com 3 atividades voltadas para das análises. A gente está com inscrições abertas da formação e das análises. Essa formação ela é generalista. Significa isso. Nessa formação, os alunos eles vão ter aula sobre Binswanger, Boyce e Alice. Não é uma formação específica, não é uma formação que está voltada em um autor só. É uma formação que tenta dar conta das bases filosóficas das análises. Não é à toa que os primeiros professores são um filósofo e uma filósofa. O filósofo, acho que todo mundo conhece, o professor Marco Casanova, e a filósofa é a professora Débora Moreira, que é uma heideggeriana, vem fazendo um trabalho sobre Heidegger, a formação dela é toda heideggeriana, e então as primeiras aulas são com eles, e então a gente precisa partir dessa base filosófica, e depois a gente começa a ter os módulos mais de clínica, os módulos mais voltados para terapia, os módulos específicos falando sobre os autores das análises. Essa formação ela também vai ofertar supervisão, porque para a gente aqui na rede é muito importante essa ênfase na prática clínica, essa ênfase no manejo terapêutico. Então, a formação é esse espaço onde a gente vai discutir a terapia, vai discutir os casos, e as aulas elas são gravadas, menos as supervisões. As supervisões elas não são gravadas em hipótese alguma, por conta da questão do sigilo profissional, que a gente sabe que é importante. E vai começar agora em abril, né, logo no início de abril começam as aulas, e as aulas sempre são aos sábados, e as supervisões também são aos sábados. Né, os módulos sábado o dia todo, supervisão apenas de manhã. Os módulos vão ter vários professores, eu vou ser um desses professores, Camila vai ser uma dessas professoras, e as supervisões que vai estar fazendo sou eu e o Clécio. O Clécio é um outro nosso sócio que trabalha com das análises também, e a gente vai estar fazendo essas supervisões. A gente teve, ano passado, a primeira turma, as supervisões foram algo, assim, muito rico, assim, foi muito proveitoso, especialmente porque eu acho que todo mundo aqui que trabalha com fenomenologia já experimentou uma certa sensação, né, que, pô, eu gosto muito disso, né, mas como é que eu faço, né, como é que eu aplico? E a supervisão, ela vem para sanar essa angústia de saber como é que faz, né? Como é que trabalha, né? Com fenomenologia existencial, como é que trabalha com dessas análises, né? Como é que aplica isso na prática, né? Acho que a gente não tem que ter problema com essa discussão, assim. A gente tem que saber como é que pratica, porque o nosso cliente, nosso paciente, está ali para resolver um conflito na vida e a gente precisa encontrar uma maneira de ajudar essa pessoa através do nosso manejo. Ao mesmo tempo, a gente tem 2 grupos de estudo que abriram inscrições agora, um grupo de estudo online, que vai ser facilitado pelo Clécio, que é um dos nossos professores, e pela Josilane. Ambos são da Bahia, ambos trabalham com datas análise. A Josilane vem fazendo um trabalho muito legal de diálogo do trabalho da Alice com temáticas relacionadas à raça, negritude, racismo. E a Josilane foi uma ex-aluna nossa, né, da formação de datas análise, e agora vem se tornando professora nossa também. E ela vai estar aí
na frente desse grupo, que é online, né? Esse grupo, ele é online, e esse grupo vai estudar o das análises da Alice. E a gente também abriu inscrições agora por um grupo presencial em Manaus, do livro da Alice também, que vai ser facilitado por mim, né, nesse caso, que vai acontecer durante as terças-feiras, a partir de março. Havia esquecido aqui uma outra informação, que o grupo online vai ser aos sábados. E, por ser online, vai ser gravado. O presencial, como é presencial, não é gravado, né? E, por uma questão de espaço, tem poucas vagas, são vagas mínimas, e então tem essa particularidade também. Quem se inscrever no grupo online vai ganhar um benefício de receber um cupom de desconto para comprar o livro da Alice, né? Porque a gente não vai disponibilizar o PDF dele, por questões de direitos autorais, mas vai ganhar um cupom para poder adquirir o livro da Alice ou qualquer livro da Via Verita, né? Que o cupom vai ser dado pela Via Verita. E quem se inscrever no grupo de estudo presencial vai ganhar o livro, né? Vai receber o livro da Alice, né? Que vai ser o livro que a gente vai estudar inteiro durante todas as reuniões aí que a gente vai fazer no grupo de estudo presencial. Sobre isso, eu esqueci alguma coisa, Camila? Não, tudo certo. Só avisar que as inscrições estão abertas, né? E que elas podem ser feitas tanto por Pix quanto na modalidade do PagSeguro, em que você pode parcelar de várias vezes no cartão de crédito, ou ainda, né, numa outra alternativa, que é o que a gente chama de parcela, em que você paga a matrícula e depois você paga ainda, aí dependendo do curso que você escolher, né, você ainda paga outras parcelas. Acho que um são mais 3 e outro mais 4. Né? Mas todas essas informações vocês encontram tanto no nosso Instagram quanto no site, que foi o lugar onde vocês se inscreveram, né? E acessaram esse link para estarem aqui presentes. Sim, o valor do online a gente divulgou na sexta-feira à noite, não foi, Cleison? Não, do online vai ser postado na segunda, mas no site já está. Já está disponível lá no site, mas qualquer coisa vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente responde. Às vezes a gente não responde na hora, mas até o fim do dia, assim, de um dia para o outro, a gente sempre responde os nossos e-mails. E uma outra atividade que a gente também está com inscrições abertas e que vai ocorrer ao longo do mês de março é o nosso curso, né, a terceira edição já do curso de Introdução às Práticas Clínicas em Fenomenologia Existencial, né? Então, para vocês, né, que têm um pouco mais de dificuldade ou que fica mais sedento mesmo em entender um pouco sobre a prática clínica a partir da fenomenologia existencial, a gente criou esse curso, né, 2 anos atrás, e essa é a terceira edição, e cada edição vem com temas diversos, e os temas desse ano, né, o primeiro sábado, que vai começar no dia 4, vai ser sobre escolha profissional. Então, olha aí, para sair um pouco daquela questão de vocação e tudo mais, a professora vai ser a Adria, que também é sócia fundadora aqui da rede. No segundo sábado, que é no dia 11, a gente vai ter a professora Marivânia, ela é uma professora convidada, e vai falar sobre psicopatologia. Também é algo muito interessante que a gente não vê, né, com bastante frequência, aliando a fenomenologia existencial. No terceiro sábado, que vai ser no dia 18, nós vamos ter a professora Silvia Mara falando sobre grupos. Também outra atividade dentro da psicologia clínica que a gente não vê com tanta frequência se falando sobre. E no último sábado, nós vamos ter, né, o professor Nilson Lucas, que já é parceiro aqui da rede de longa data, para falar sobre a influência do Fanon numa clínica existencialista, também tema super importante. Lembrando que no curso de Introdução a Práticas Clínicas você pode se inscrever em todos os módulos que vão acontecer durante todos os sábados de março ou em um módulo específico. Mas se você se inscrever só em um módulo, você não recebe certificado. E se você se inscrever nos 4 módulos, você recebe certificado. E a questão do pagamento é no Pix, PagSeguro, né, ou por módulo, como eu acabei de falar. Mas todas essas informações estão no nosso site e estão também, né, nas nossas redes, enfim, Instagram, LinkedIn, Twitter, a gente está presente em todas as redes sociais também. E antes que vocês saiam,
né, a gente sempre gosta de, nesses seminários, né, quem já foi nosso aluno sabe que aos fins dos cursos a gente também sempre dá um presente, e para esse seminário específico nós conseguimos um cupom com a editora Via Verita, em que os 2 livros da Alice, que o Cleison falou hoje, são publicados por lá, e uma porção de outros livros também são publicados por lá, né? O Cleison mesmo estava falando ainda agora, né, sobre o Dan Zahavi, né? O livro dele é publicado lá. Tem livros do professor Joelson também, livros do professor Marco Casanova, livros do professor Alexandre também, né? Que são pessoas que são muito conhecidas na fenomenologia existencial, e eles são publicados na Via Verita, e a gente conseguiu esse desconto para vocês. Eu vou até colocar aqui no chat também, caso vocês queiram copiar, né? Porque ele tem ali uma particularidade, rede de existência, né? Não é como se fosse rede de existência, mas é rede de existência 20. Então, vocês podem comprar quantos livros vocês quiserem, e ao final vocês colocam lá o cupom de desconto na hora do pagamento, e aí vai gerar o desconto de 20% para vocês. Então, é 20% de desconto, né? E se vocês se interessaram aqui pelo que o Cleison falou sobre a Alice, sobre os livros da Alice, é a hora de comprar, porque vai sair com um desconto muito bom. Vai durar uma semana, tá, Flávia? Então, até o próximo sábado, vocês têm direito a usar esse desconto, né? Rede Existência 20, e que dá direito a 20% de desconto, tá bom? E aí, acho que, né, falamos sobre tudo. Novamente, qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente nas redes, mandar e-mail, né? Tá todas as informações lá no nosso site. A gente espera muito encontrar vocês nos nossos cursos ao longo de 2023. A gente já tem alguns aí do primeiro semestre, né, em que divulgamos. Vai ter mais coisa também para o segundo semestre. E acho que é isso, né? E ao final a gente sempre termina com uma fotinho. Então, se vocês, né, quem se sentir à vontade para ligar a câmera, né? Eu vou interromper a gravação antes disso, aliás, né? E quem puder